Olá, quinta-feira, 16 de abril de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal reafirma que os estados e municípios têm autonomia para tomar providências de combate ao coronavírus. Nesta quinta-feira completa uma semana que o governo do estado anunciou que os municípios têm autonomia para decidir se o comércio não essencial pode ser reaberto. Especialistas chamam a atenção para os impactos dessa medida. Maranhão registra 695 casos positivos de coronavírus e 87 pessoas recuperadas. O número de casos suspeitos já ultrapassa 3.000. Você vai acompanhar também detalhes do novo decreto do governo do estado envolvendo o comércio no Maranhão. E mais, alunos precisam se adequar à nova forma de aprendizado neste período de suspensão das aulas por conta da pandemia. E vai haver simuladão online aqui no estado do Maranhão. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Uma ótima quinta-feira a todos, agora 7 horas e 1 minuto. Muito obrigado e agradecendo o carinho da audiência. Você que se liga aqui na TV Difusora desde as 6 horas da manhã. Estava acompanhando o Silvão Alves com o Bandeira 2 e coladinho logo depois, a partir das 7 horas da manhã, tem o Bom Dia Maranhão trazendo as principais informações aqui da capital São Luís, da região metropolitana. Um grande abraço a todos que nos acompanham na grande ilha de São Luís e também a você que nos acompanha no interior do estado, os 217 municípios maranhenses. Nossa audiência do tamanho do Maranhão gigantesco, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência, que você já sabe, você fica muito bem informado, informação com responsabilidade. Agora 7 horas e 2 minutos, que você já sabe, a gente vai falar sobre economia, educação, também questão de saúde, dando destaque especial aí para o novo coronavírus. Você vai saber aí dos novos números aí atualizados em relação ao estado do Maranhão, também a todo o Brasil. Você nos acompanhando em casa, fique em casa se possível, só saia em casa em casos aí de extrema necessidade, em casos aí de extrema urgência. Fique em casa nos acompanhando e sendo muito bem informado aqui pela TV Difusora. 7 horas e 2 minutos e o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou que os estados e municípios têm autonomia para tomar providências de combate ao coronavírus. Quem está aqui comigo hoje no ao vivo é meu xará Eduardo Bueno, traz mais detalhes a respeito deste assunto. Bueno, com você, muito bom dia, bom trabalho para você. Oi, Eduardo, uma ótima quinta-feira para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Bom Dia Maranhão. Essa decisão atende aí um pedido de uma ação de inconstitucionalidade, né, ação direta de inconstitucionalidade, que foi realizada aí pelo PDT por meio de vários representantes que questionavam uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa medida provisória é a 926 de 2020. Ela foi assinada no dia 20 de março, né, e pretendia limitar os poderes de estados e municípios com relação a medidas de combate ao coronavírus. Essa medida pretendia, então, deixar apenas para o Executivo Federal ações como, por exemplo, a interrupção do transporte interestadual ou também de voos, enfim, ações que limitassem aí a circulação de pessoas nas cidades. Só que, na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado aí uma liminar, né, favorável a essa ação direta de inconstitucionalidade que foi feita aí pelo PDT, já tinha dado uma liminar favorável, deixando então para a competência, o compartilhamento de competência de estados, municípios e da União para a tomada dessas decisões. Agora então, pela primeira vez na história, aí, numa sessão realizada totalmente virtual, os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, decidiram então que os estados e municípios têm sim autonomia, dando respaldo jurídico aí para as administrações tomarem suas decisões de acordo com os limites territoriais. Mas tem uma ressalva, viu, Eduardo? Os estados e municípios precisam também levar em consideração esses boletins epidemiológicos e todas as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem não votou ontem nessa sessão virtual foi o ministro Celso de Mello, ele é que é decano, né? E também o ministro Edson Fachin, que se declarou impedido. O ministro Gilmar Mendes, em sua fala, ele foi bastante incisivo, ele disse que essa medida, essa decisão pretendia então que evitar que consequências piores pudessem acontecer se todos os poderes ficassem concentrados aí na União. O senador Everton, que foi um dos parlamentares que assinou, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, né, entrou com essa ação na Justiça, comentou essa decisão
ontem no Senado Federal. Vamos ver. O PDT ingressou uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal há alguns dias e tínhamos conseguido uma liminar com o ministro Marco Aurélio, garantindo a autonomia dos estados no combate ao Covid-19. O plenário do STF reuniu-se no dia de hoje e, de forma unânime, 9 ministros votaram, todos a favor, confirmando essa liminar. Então, não é uma vitória do PDT, é uma vitória dos governadores de todos os estados do Brasil para continuarem mantendo as suas ações firmes em favor da saúde e em favor da vida. Pois é, Eduardo, como eu disse, foi o ministro Marco Aurélio, não Alexandre de Moraes, que deu essa liminar na semana passada. O ministro Marco Aurélio Mello já havia, então, dado essa decisão liminar, falando aí sobre estados e municípios poderem determinar medidas de combate ao coronavírus, como, por exemplo, reabertura ou flexibilização do funcionamento do comércio e de serviços não essenciais. Daqui a pouquinho você, Eduardo, vai comentar um pouco mais, junto com o John Coutrin, no bloco de política, essa decisão do STF. E eu também vou voltar aí com os números de pacientes infectados pelo novo coronavírus do boletim, que foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde ontem à noite. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo. Ok, Bueno, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco o Bueno volta com a atualização aí dos dados e outras informações ainda aqui no Bom Dia Maranhão. Como ele comentou, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Uma ADIM aí que foi movida pelo PDT, o senador Everton também, outras autoridades, lideranças do PDT envolvendo essa questão de decisão por conta de governos estaduais e também governos municipais envolvendo aí o combate ao novo coronavírus. De fato, quem está analisando a realidade, o Supremo Tribunal Federal aprovou aí por unanimidade, só confirmando aí o que já havia sido decidido pelo ministro Marco Aurélio e agora por unanimidade, só não pelos votos aí dos ministros Edson Fachin e também o ministro Celso de Mello, salvo engano, que não votaram aí por questões de impedimento ou por questões aí de outros tipos de decisão, mas por unanimidade, 9 ministros do Supremo Tribunal Federal deram esse parecer favorável, confirmando, reafirmando que os governos estaduais e municipais podem tomar sim essa decisão no combate ao novo coronavírus, claro, dependendo da peculiaridade, das características de cada estado, de cada município. A gente vem acompanhando e traz mais detalhes a respeito de um outro decreto daqui a pouco que foi baixado aqui pelo governo do estado, envolvendo a parte comercial e acompanhando também o desenvolvimento aí de ações pelos municípios maranhenses, claro, também acompanhando toda essa situação no país. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto com o John Coutrin aqui no nosso quadro de política. E olha, hoje faz uma semana que o governo do estado anunciou que os municípios têm autonomia para decidir se reabrem atividades consideradas não essenciais. Mas especialistas temem que a retomada antes da hora possa causar uma escalada de aumento nos casos do coronavírus no interior do estado. A autorização para a retomada das atividades econômicas concedida a municípios maranhenses com poucos registros ou nenhum do novo coronavírus tem sido vista com grande preocupação por diversas entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil. Os representantes de 2 comissões, de Direito à Saúde e de Direitos Humanos, alertam a população sobre os riscos caso o comércio local seja reaberto, sem levar em consideração o crescente avanço da doença no estado. Uma vez que certamente gerará uma sensação de saúde e de segurança sanitária na população e provavelmente vai aumentar a circulação de pessoas, facilitando a aglomeração e também o contágio da nova doença. O Maranhão já tem 11% dos seus municípios com identificação de contágio. Isso não significa que nós temos casos apenas em 11% dos municípios. Isso significa que nós temos casos de pessoas que já passaram por exames e são poucas as pessoas que passaram por exames. Portanto, pode sim haver uma grande quantidade de pessoas já contaminadas que não foram submetidas a exames do teste da Covid. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão disponibilizou aos gestores dessas cidades o modelo de decreto para que essa flexibilização do funcionamento do comércio e de outras atividades econômicas ocorra de acordo com as medidas de segurança e prevenção relacionadas à Covid-19. Dentre as medidas que a gente pode destacar está o uso massivo de máscaras pela população, ainda que de tecido, a necessidade da manutenção do isolamento social daquelas pessoas do grupo de risco,
Para as atividades que sejam permitida a abertura, para que eles entreguem para os seus funcionários equipamentos de proteção como máscara, álcool em gel ou local para lavagem das mãos. Segundo este economista, se engana quem pensa que a reabertura do comércio irá alavancar as vendas ou mesmo atrair um significativo número de consumidores. Para ele, essa atitude no momento não parece ser a mais adequada. Não tem sentido reabertura de comércio como está se noticiando no interior do Maranhão neste momento. Isso não vai solucionar nada. As pessoas não vão sair para comprar à toa porque elas estão com receio, um receio correto de contrair a doença. Para esta médica infectologista, o isolamento social é a melhor maneira de conter a disseminação do coronavírus, inclusive em cidades com poucos casos registrados. Não há condição de você voltar à atividade econômica nesse momento. Depois de passar do pico, então a Organização Mundial de Saúde vai recomendando que você volte a algumas atividades, mas você sabe que depois vai ter uma segunda onda. Mas o sistema de saúde vai estar mais preparado para receber esses pacientes e também o número de pacientes não vai ser tão grande quanto nessa primeira onda. Pois é, o que a gente vem falando, né? Tem a questão da saúde, a questão sanitária, mas também tem outra questão muito importante, que é a questão econômica. Claro, a prioridade é a vida, a prioridade é a saúde das pessoas, mas tem uma situação econômica também muito preocupante, não só aqui no estado do Maranhão, mas em todo o país, claro, e em todo o mundo, a situação econômica. Daí da reportagem que a gente acompanhou do Ciro Mineiro, acompanhar vários profissionais para falar a respeito deste assunto, advogados, infectologistas, também economistas. E a situação é essa, né? É difícil também abrir o comércio nesse momento, já que consumidores não estão circulando, estão evitando sair de casa, pelo menos a grande maioria, que é a recomendação para conter aí a disseminação, a elevação dos casos do novo coronavírus, isso em todo o mundo. Aí reabre o comércio, mas não tem consumidor para comprar e a gente entende, claro, a situação econômica é bastante delicada. E mesmo que o comércio reabra por decisão aí dos gestores municipais, que as pessoas evitem aglomeração e tomem as medidas aí de prevenção, como o uso do álcool em gel, higienização das mãos, enfim. Nesse momento a questão da prevenção é super importante e evitar aglomeração, o distanciamento social é o mais importante. Agora 7h12 e em Caxias alguns comerciantes estão descumprindo a determinação de manter serviços considerados não essenciais fechados. Parte da população também insiste em não seguir aí as regras de isolamento social. Em Caxias, nem a divulgação dos 2 casos confirmados de Covid-19 intimidou parte da população a ficar em casa. O movimento nas ruas e no centro comercial continua constante e com aglomerações. Cada dia a coisa está piorando mais e eu estou pedindo a Deus que se acabe logo, que volta tudo normal, porque se isso aumentar mais um pouco, vai dar ruim para nós, nós ambulantes. Se o prefeito ou a autoridade prolongar mais, aí ninguém sabe o que vai ser de nós, entendeu? Da classe baixa. Vários estabelecimentos que comercializam produtos considerados não essenciais e não oferecem serviços de pronta entrega descumprem a ordem de fechamento desses locais e as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. As novas medidas também levam em consideração a confirmação dos 2 casos da Covid-19 em Caxias. A abertura dos pontos não essenciais está autorizada apenas para recebimento e processamento de pagamentos. Mesmo assim, a informação deve estar fixada no ponto do estabelecimento, além de se garantir a higienização e a proteção de todos no recinto. As equipes da Polícia Militar, em parceria com a equipe da Prefeitura, são os responsáveis pela fiscalização. O estabelecimento que estiver aberto sem autorização poderá receber multa, interdição da atividade ou ser cassado. Pois é, eu falei anteriormente, né, sobre essa questão do uso, da utilização do álcool gel, também da higienização das mãos, evitar aglomeração, essa questão da utilização de máscaras também é muito importante. Ajuda a prevenir, claro, não vai impedir, de repente,
o que é mais importante é o distanciamento social, mas ajudar a prevenir casos aí de novo coronavírus. A gente, inclusive, tem levantamentos aí, pesquisas, cidades aqui do país e também fora do país, aí em outros locais aí espalhados pelo mundo, que quanto mais as pessoas utilizam a máscara, nem que seja de pano, já que está faltando, inclusive, no mercado as máscaras cirúrgicas, as máscaras adequadas. Você que utiliza, tem muita gente confeccionando as máscaras de pano, é bem barato. Inclusive, as pessoas estão até doando, em alguns casos, as pessoas que tiverem que sair de casa e puderem utilizar a máscara de pano, claro, em casos emergenciais, o correto é ficar em casa, mas que utilize a máscara, ajuda a evitar casos, ajuda a você não ser aí infectado pelo novo coronavírus. Se sair de casa, utilize a máscara. É super importante essa medida também. Agora, 7h15 e a Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família e para os trabalhadores que se inscreveram no programa emergencial por meio do aplicativo e do site. Os detalhes na reportagem de Emerson Pinto. O primeiro pagamento do auxílio para ajudar trabalhadores autônomos, informais e microempreendedores individuais começou no dia 9 de abril, apenas para trabalhadores que já estavam registrados no CadÚnico, com conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. Até o início da semana foram mais de 2.500.000 beneficiados. Na última terça-feira, a Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do auxílio emergencial para pessoas que não têm conta na Caixa nem no Banco do Brasil e que solicitaram a inclusão do nome no programa de abertura de contas digitais. Para estas pessoas, o valor é depositado, mas a princípio sem a opção de saque, apenas para o pagamento de boletos em débito automático ou transferência de conta. Já para os beneficiários do Bolsa Família que estão ativos, o valor começa a ser depositado nos últimos 10 dias úteis do mês de abril, de acordo com o cronograma do programa, e ficará disponível para saque como se estivessem recebendo o benefício do próprio Bolsa Família. Neste primeiro momento de pagamento desse auxílio emergencial, o governo está localizando quem? Quem tinha Bolsa Família, o CadÚnico atualizado e que também recebe Bolsa Família. Então, nada mais natural que o governo vá primeiro localizar na base de dados aqueles cidadãos que ele reconhece já. No momento atual, para o autônomo que não tinha se cadastrado no CadÚnico e também não recebe Bolsa Família, aqueles casos em que vai se baixar o aplicativo da Caixa Emergencial, e também fazer a inscrição pelo link da Caixa. Então, neste momento, quem está se inscrevendo tem que lembrar o seguinte: a Caixa Econômica ela tem 5 dias úteis para poder validar essa inscrição. E outra coisa, pelo volume de informações de pessoas que estão fazendo esse pedido, o sistema ele trava, o sistema ele tem um limite para poder trabalhar. Vale a dica também de que não é seguro estar inventando informações, porque o sistema do governo está justamente fazendo isso, ele está cruzando informações do INSS, da Receita Federal. Tudo que ele conseguir cruzar para validar, para ver se o cidadão tem direito ou não, ele vai fazer nesse momento. Dúvidas sobre o cadastro para recebimento do auxílio emergencial podem ser tiradas por meio de ligação telefônica para o número 111, disponibilizado pela Caixa Econômica. Pois é, a gente acompanha essas imagens, né? A aglomeração de pessoas aqui na capital São Luís, em agências aí da Caixa Econômica Federal, outros bancos, a gente percebe que a aglomeração ainda é muito grande. Se você que tiver que ir ao banco, mantenha o distanciamento de 2 metros, evite aglomeração, o contato mais próximo aí com as pessoas. Tem o telefone 111. Muita gente que está indo às agências, não só da Caixa Econômica Federal, mas outros bancos que podem aí baixar o aplicativo. No caso da Caixa Econômica Federal, pode ligar para o número 111. Tem gente que está indo na Caixa Econômica Federal para pedir informação. Ligue para o 111. Veja se você tem direito ao recebimento de R$600. Extrema importância o recebimento desse auxílio financeiro agora para essas pessoas, mas verifique se você tem a necessidade de ir realmente a alguma agência da Caixa ou qualquer outro banco para receber dinheiro, fazer qualquer tipo de transação, qualquer tipo de serviço disponibilizado, que você pode utilizar um aplicativo de um banco ou então os telefones, os canais de comunicação, para você evitar ter que ir a uma agência. Se for, de qualquer maneira, mantenha o distanciamento social. Por favor, tenho visto em muitas agências ainda aglomeração de pessoas, o que pode disseminar aí, contagiar, infectar outras pessoas aí pelo Covid-19. 7h19 e o Sindicato das Empresas de Transporte de São Luís anunciou a redução da circulação em algumas linhas. De acordo com o SET, a medida é necessária e adequada.
No sistema urbano, a redução ocorreu nas linhas Caratatiba, Bairro de Fátima, Saviana Terminal, Quebra-Pote Terminal, Campos Deodoro, Divinéia Terminal, Coeb Fé em Deus e Olho d'Água. Já no sistema semi-urbano, as linhas reduzidas foram Sítio Natureza Terminal, Bom Jardim Rodoviária, Maiobão João Paulo, Maiobão São Francisco, Boa Viagem Terminal, Parque Araçagi Terminal Coama, Cidade Verde Terminal Coama, Cidade Verde Terminal São Cristóvão, Iguaíba Terminal Coama, Iguaíba Terminal Coab, Eugênio Pereira Terminal, Upaon-Açu Terminal. O Corujão e a linha Lima Verde tiveram os atendimentos suspensos. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros informou que a operação em andamento é adequada e atende à demanda de usuários. Disse ainda que a redução da jornada foi necessária para que os profissionais em escalas reduzidas pudessem exercer as atividades, sem pôr em risco os empregos. O SET esclareceu também que aproximadamente metade da frota de ônibus em dias normais segue circulando em São Luís. Quanto à presença de pelo menos metade dos coletivos trafegando pelas ruas e avenidas da capital, o Sindicato dos Usuários de Transporte Público discorda. De acordo com a entidade, na prática, a redução foi bem maior, gerando transtornos à população. O usuário ele paga a passagem dele para entrar no terminal para pegar esse ônibus. Mas na realidade, a partir de 11 horas a gente não vê mais ônibus na cidade. Tá entendendo? O recolhimento é em massa. E essas pessoas que estão pagando a sua passagem estão ficando dentro do terminal a mercê. Se não tiver dinheiro para pegar uma mototáxi, ou um táxi, ou um Uber, ele não vai para casa, fica a noite inteira dentro do terminal. A redução da jornada e dos salários foi a única alternativa dada aos rodoviários, principalmente para aqueles que não se enquadram no chamado grupo de risco, para que não tivessem os empregos ameaçados. Nós temos aí um pouco mais de 45% da frota circulando em São Luís. Isso fez com que vários trabalhadores fossem para casa. O que a gente tem acompanhado, lamentavelmente, aí pelas imagens que são encaminhadas, inclusive, para a produção aqui da TV Difusora, é a aglomeração. Aglomeração de pessoas em terminais de integração aqui da capital São Luís e provavelmente também dentro dos coletivos. Isso em alguns horários, claro que não é durante todo o dia, mas está acontecendo, infelizmente, por conta dessa redução da frota, a aglomeração em terminais de integração e também dentro dos ônibus, o que é preocupante. 7 horas e 22 minutos, confira agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias. A vacinação contra a influenza H1N1 continua sendo realizada na capital. Idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas podem se vacinar nos 12 pontos montados em escolas da capital. No estacionamento do ginásio Castelinho, continua a funcionar o esquema de drive-thru, exclusivo para idosos que chegam de carro. Hoje devem se vacinar pessoas que tenham as iniciais do nome com as letras R, S e T. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, apenas 76 prefeitos e 106 presidentes de câmaras concluíram sua entrega da prestação de contas referentes ao ano de 2019. A situação preocupa o TCE. Mesmo diante do novo prazo concedido pelo órgão para a entrega das contas, no contexto das medidas de enfrentamento do novo coronavírus, as prestações de contas podem ter sua entrega finalizada até o dia 4 de maio, 30 dias além do prazo original. O adiamento dos contratos do FIES, Programa de Financiamento Estudantil do Ensino Superior, foi prorrogado até o final de junho. A data também vale para os estudantes que querem fazer transferência integral de curso ou de instituição e para quem deseja solicitar aumento no prazo de utilização do financiamento. O período de renovação semestral dos contratos foi ampliado por conta da pandemia, que alterou a maior parte do calendário dos programas do governo. Até o dia 30 de junho, os estudantes devem efetuar o adiamento dos licenciamentos liberados até dezembro de 2017 pelo sistema informatizado do FIES. Os contratos que foram efetuados em 2018 com o novo FIES seguem as datas definidas pela Caixa Econômica Federal. E no próximo bloco, o Maranhão registra 695 casos positivos de coronavírus e 87 pessoas recuperadas. O número de casos suspeitos já ultrapassa 3 mil. E mais os detalhes do novo decreto do governo do estado envolvendo o comércio no Maranhão. Agora são 7 horas e 24 minutos. Continue conosco aí em casa que o Bom Dia Maranhão volta já já.
7 horas e 27 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e agora a gente fala de segurança. E para falar de segurança, já aqui comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando que aquele assalto que aconteceu, que inclusive você mostrou, teve repercussão em toda a mídia local, que foi um assalto que aconteceu em uma padaria lá no bairro do João Paulo. A polícia conseguiu prender parte da quadrilha, né? Parte dos bandidos, não é isso? Exato. Foi uma operação que foi feita com a ajuda da Delegacia Regional lá de Viana. Os dois que aparecem nessas imagens, as imagens, essa tecnologia, Eduardo, hoje ela é fundamental e aliada muito, né, de ponta do sistema de segurança em todo o Brasil para elucidação de crimes como esses aí. Os indivíduos assaltaram lá, roubaram clientes, funcionários do estabelecimento, que fica ali na Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo. Desses 5 que aparecem aí nas imagens, 2 foram identificados. Havia um 6º indivíduo que estava no interior do veículo, lá fora, não entrou, mas a polícia sabe que tinha essa 6ª pessoa no interior de um carro, no interior de um veículo. Esses 2 foram lá para Viana, né? E aí a polícia fez aqui as investigações, como já disse, uma imagem, desde que seja uma imagem nítida, uma câmera boa, né? Ajuda muito em casos como esses aí. Então não teve dúvida, a polícia solicitou a decretação da prisão de todos eles. Tem gente que não está presa, mas está identificada, né, o que é importante. A polícia deve trabalhar para prender os outros. Exatamente, a polícia deve estar correndo atrás para prender os outros indivíduos envolvidos aí nesse assalto. E 2 que foram presos lá em Viana devem ser recambiados aqui para São Luís ainda dentro das próximas horas. Inclusive utilizavam máscaras, né? Máscaras parte aí do grupo criminoso. E é um outro detalhe, eles tinham informações privilegiadas, né, de todo o movimento, da rotina do estabelecimento comercial, que não descarta a possibilidade de envolvimento de mais pessoas, além das 6 que apareceram, né, pode ter um mentor intelectual, uma pessoa que ficou só para dar as dicas e fez todo o levantamento lá do estabelecimento comercial, no caso a padaria. Pois é, bem lembrado, Silvan, a polícia deve investigar esse caso, que passem muito tempo presos, porque assaltar um estabelecimento comercial nesse período de dificuldade é lamentável, revoltante, tanto para o empresário quanto para os consumidores. No momento de tanta dificuldade no país, esses bandidos acabam se aproveitando e assaltando o estabelecimento comercial. Por falar nisso, Silvan, um outro estabelecimento comercial foi assaltado aqui na capital, você inclusive destacou no Bandeira 2, né? Cresceu muito esse tipo de ocorrência aí, e ontem à noite 2 indivíduos assaltaram a pizzaria lá do Planalto Turu. Esses indivíduos entraram no estabelecimento, renderam o pessoal, que tinha algumas pessoas lá do lado de fora, botaram todo mundo para dentro, obrigaram a baixar as portas. Eles são os 2, o de vermelho e o de preto, que estão logo na entrada. Inclusive imagens, né, Silva, que vai ajudar também no trabalho da polícia. Exato, as imagens são muito boas e perceptíveis, que dão, de qualquer forma, um ganho para que a polícia possa identificar e localizar esses 2 indivíduos. O que chamou a atenção é que eles, além de roubarem o dinheiro, o aparelho de telefone celular, mandam baixar a porta, não é, para quem está passando na rua não perceber a ação deles. Coitada da funcionária lá fica com a pizza sem saber o que fazer. Assustada provavelmente, assustada, né? A pessoa fica sem noção, né? E aí, no final, eles acabaram levando 2 pizzas ainda, além do dinheiro, aparelho de telefone celular e computador, né? Aquele notebook que está em cima do balcão lá na bancada, eles vão tirar também e vão levar, além da pizzaria que a funcionária tinha nas mãos, uma outra pizza também que está ali em cima da bancada. Na maior tranquilidade, né? Sim, Silva? Na maior tranquilidade, baixaram a porta e... Olha lá, já vão saindo, já praticamente o de vermelho já está abrindo, levantando as portas ali, para que eles possam sair lá do estabelecimento. Ninguém foi preso, agora que ele vai pegar o computador, né, o notebook, que ele vai levar também o notebook lá do estabelecimento comercial, no caso da pizzaria. Ninguém foi preso ainda no primeiro momento, que esse assalto foi ontem, mas agora com a divulgação dessas imagens é uma questão de tempo para que a polícia possa conseguir chegar a esses elementos aí. Não só as imagens, Eduardo, são importantes, mas também a participação do cidadão. As pessoas vão vendo, né? E é claro que eles são conhecidos em algum lugar. Denúncia, né, eles são conhecidos em algum lugar, eles moram em algum lugar aqui nessa cidade e as pessoas dizem, olha, passa a informação que a polícia não tem bola de cristal, não tem bola de cristal, as pessoas ligam sem se identificar, pode ligar para o 190, pode ligar para o 3223-5800, que aí você vai estar prestando um grande serviço à sociedade. Que a polícia consiga prender esses bandidos, os outros do assalto do João Paulo também, qualquer bandido que age
em qualquer época do ano, e principalmente agora num momento como esse, de dificuldade comercial, financeira, né? As pessoas estão muito fragilizadas. Absurdo o negócio desse, lamentável, revoltante, tanto para os clientes como para os empresários que estão aí a duras penas abrindo o comércio local, de repente não sabendo o que pode acontecer e acabar sendo alvo desses bandidos criminosos, que a polícia consiga botar as mãos nesses bandidos e que passe muito tempo preso por praticar esse tipo de assalto, principalmente num momento como esse, que é revoltante. Obrigado, Silvan, pela sua participação. Tá, obrigado a você, bom dia a todos. Obrigado. Tá aí Silvan Alves, que participa aqui conosco no Bom Dia Maranhão todos os dias e apresenta o Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, lhe deixando também muito bem informado logo nas primeiras horas da manhã aqui na TV Difusora. Agora 7 horas e 33 minutos e ontem à noite mais um boletim com o número de infectados pelo novo coronavírus foi divulgado, bem como outros números como pessoas recuperadas e o número de casos suspeitos. Eduardo Bueno está de volta aqui com a gente, tem mais informações. Bueno, infelizmente aí a curva ainda continua ascendente, né? Com você. Pois é, Eduardo, a curva continua sendo ruim e ontem no boletim epidemiológico apareceu aí a primeira morte na região tocantina, foi na cidade de Imperatriz. Aqui no estado, ao todo, são 695 infectados, então são 65 a mais dos 630 registrados no boletim divulgado anteontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Desses, 400 pessoas estão em isolamento domiciliar, 87 pessoas se recuperaram, essa é a notícia positiva, né? Mas 37 pessoas morreram, então subiu o número aí, 3 óbitos, ontem eram 34 óbitos, hoje são 37 mortes registradas aí decorrentes de pessoas que estavam infectadas pelo novo coronavírus. 103 pessoas estão neste momento internadas em enfermarias de todo o Maranhão com confirmação da Covid-19 e 68 pessoas, esse é o dado mais preocupante, estão internadas em UTIs em estado grave. Aqui na capital, a taxa de ocupação de leitos graves, isso a gente está falando da rede pública estadual, né? Os leitos disponíveis pelo governo do estado, né? No Hospital de Clínicas Integradas, também no Hospital Carlos Macieira, esse dado está em 57%, ou seja, 57% das vagas disponíveis estão ocupadas aqui na capital com pacientes em estado grave por coronavírus. A gente também não está contando aí os leitos de UTI disponíveis pela rede municipal e também pela rede privada. Agora, com relação aos municípios, 24 municípios aqui do Maranhão já têm casos confirmados, mas a situação é bastante preocupante aqui na região metropolitana, principalmente na capital, são 582 casos confirmados. Depois disso, vem São José de Ribamar com 47 casos confirmados. A gente tem o número aí de Imperatriz, Caxias permanece com 2 casos e Timon também com 2 casos. A maioria dos pacientes infectados, viu, Eduardo, são mulheres. Elas respondem a 54% das confirmações. Os homens, então, estão com 46%. Do número de casos confirmados também, viu, Eduardo, a maioria são de pessoas de 30 a 39 anos. Ou seja, segundo a coletiva que o governador deu ontem aqui, a gente acompanhou, a equipe de reportagem aqui da TV Difusora acompanhou, essas pessoas mais jovens é que estão infectando os mais velhos e estão representando um perigo para esses mais idosos, porque a população mais idosa é a mais afetada e acaba tendo mais complicações quando se infecta aí com o coronavírus. Para tentar barrar essa transmissão enorme que está acontecendo aqui na região metropolitana de São Luís e em todo o estado, ontem foi editado um novo decreto pelo governador Flávio Dino. Dessa vez, o decreto trata especificamente sobre o atendimento a clientes em supermercados de todo o Maranhão. As unidades terão que reduzir em 50% da capacidade de atendimento. Isso inclui a redução de carrinhos, cestas e também de vagas no estacionamento. As pessoas, uma pessoa de cada família só poderá entrar no supermercado usando máscaras e serão os próprios supermercados que vão fazer a fiscalização, inicialmente vão fazer o controle, melhor dizendo, e depois aí o PROCON, enfim, e a Vigilância Sanitária vão fazer a fiscalização desses supermercados para saber se essas medidas estão cumpridas. E tem um prazo, viu, Eduardo? Mas todos os detalhes dessa coletiva a gente vai ver agora na reportagem. A principal medida anunciada foi a redução em 50% no atendimento ao público em supermercados de todo o Maranhão. Agora, as lojas só poderão receber uma pessoa de cada família, reduzir a oferta de vagas de estacionamento e carrinhos aos clientes.
Os estabelecimentos agora têm um prazo de 48 horas para se adequar ao novo decreto. Depois disso, as fiscalizações vão ser iniciadas e quem descumprir a medida pode sofrer sanções. Porque há estudos científicos que mostram que os supermercados são locais de grande propagação do coronavírus e nas últimas semanas nós temos visto isto. Por isso nós determinamos que, em primeiro lugar, cada estabelecimento só pode receber metade da sua capacidade habitual, não mais do que isso. E em razão dessa limitação, cada estabelecimento só pode usar metade do seu estacionamento. Então, se um supermercado tem 100 vagas, ele só pode permitir a entrada de 50 carros, para diminuir a presença de pessoas ao mesmo tempo. Também nós estamos determinando a retirada de metade dos carrinhos e das cestas de compras, com o mesmo objetivo, de garantir que menos pessoas ingressem ao mesmo tempo no supermercado. Com o crescimento de casos na capital maranhense, 12 unidades de saúde vão passar a receber pacientes com sintomas leves e com suspeita de coronavírus. O Centro de Saúde Clodomir Costa, no Anjo da Guarda, o Centro de Saúde São Raimundo, o Centro de Saúde da Família no São Francisco, o Centro de Saúde Coab Anil, a Unidade Básica de Saúde Sintra, no bairro do Anil, o Centro de Saúde do bairro da Santa Bárbara, o Centro de Saúde do Turu, o Centro de Saúde da Vila Nova, o Centro de Saúde do Habitar Nice Lobão, o Centro de Saúde Genésio Filho da Coab, o Centro de Saúde Antônio Reis, na Cidade Olímpica, e o Centro de Saúde do bairro da Vila Bacanga. Em casos mais graves, a recomendação é procurar uma das 4 UPAs que atendem exclusivamente casos da Covid-19. Nós vamos entregar na próxima semana mais 100 leitos que estarão à disposição do combate ao coronavírus. E vamos já usar uma estrutura de hospital de campanha pequena para triagem em uma das UPAs, para que com isso nós possamos ir ampliando a capacidade da nossa rede de saúde à vista da necessidade. O governador disse ainda que a Secretaria de Saúde mudou a estratégia para a testagem de profissionais da saúde e da segurança pública. Agora eles podem fazer o agendamento por telefone para depois realizar o teste. Ele disse também que, apesar de 50% dos leitos da rede pública estadual de São Luís estarem ocupados com pacientes graves, a situação ainda é tranquila. Nós temos tido já uma queda, nós já tivemos, no caso de São Luís, há alguns dias atrás, uma taxa de letalidade mais alta, inclusive. Nós temos tido uma ligeira queda da taxa de letalidade. E até o final da semana, início da próxima semana, o nosso empenho é que essa taxa de letalidade continue a cair e, com isso, a gente evite a perda de vidas humanas em São Luís e, claro, em todo o estado do Maranhão. Tá aí, Eduardo, a coletiva do governador Flávio Dino. Ele fez um discurso, inclusive, muito revoltado com as pessoas que, segundo ele, estavam utilizando os supermercados em substituição a shoppings, marcando encontros e levando diversas pessoas da família, quando o recomendado era que uma única pessoa da família fosse fazer compras, né? E agora as pessoas, então, vão ter que se adequar a essa medida. Então, a partir do que ele disse, né, já está correndo o prazo de 48 horas para a adequação dos supermercados de todo o Maranhão. Somente uma pessoa da família vai poder entrar e essa pessoa vai ter que ter as mãos higienizadas na entrada, utilizar máscaras, salvo os casos aí que a pessoa precisar de ajuda. No caso, se for uma pessoa idosa, precisar de ajuda, aí o supermercado vai poder autorizar a entrada de um segundo membro da família. Se não, apenas uma pessoa de cada família vai poder entrar e as vagas do estacionamento, quantidade de carrinhos e também quantidade de
de cestas vão ser reduzidas pela metade. Nessa coletiva, viu, Eduardo, o governador do estado também falou sobre fiscalização. As fiscalizações estão mais intensas para saber se aquela medida que foi anunciada no sábado sobre o funcionamento dos bancos, que eles precisavam atender aí aos critérios sanitários, se essas medidas estão sendo cumpridas. Ontem, a nossa equipe de reportagem acompanhou uma dessas fiscalizações, foi a 2 bancos, um na Avenida dos Holandeses e outro no bairro do Turu, e a gente vai ver agora o que foi que eles encontraram. A fiscalização contou com a participação de agentes do PROCON e Vigilância Sanitária Estadual e com o apoio da Polícia Militar. O objetivo da operação foi para verificar se os bancos estavam seguindo as normas do decreto imposto pelo governo do estado, para evitar aglomerações nas agências e o distanciamento social. Nesta agência da Caixa Econômica Federal, no bairro do Turu, foi identificada a ausência de álcool em gel. O gerente foi comunicado da necessidade de providenciar imediatamente o material aos clientes. Também houve a recomendação para evitar a aglomeração dentro e fora da agência. Neste último ponto, outro problema identificado, que tem sido recorrente em várias agências. As pessoas, mesmo com a orientação de funcionários dos bancos da necessidade de manter a distância de pelo menos 2 metros, os clientes teimavam em se amontoar na porta da agência ou mesmo na fila. Muitas pessoas chegavam em grupos, trazendo inclusive crianças e até bebês de colo. Nesse cenário aqui, é importante destacar a organização externa da agência bancária em relação à fila de acesso, né? Isso passa a ser uma responsabilidade da agência bancária. E eles estão nessa agência aqui em específico com pessoas, funcionários aqui fora, orientando as pessoas que vão usar o serviço. O trabalho, que contou com a participação do PROCON, serviu também para verificar a disponibilidade de dinheiro nos caixas eletrônicos e o tempo de atendimento aos clientes, se estava sendo respeitado. Em relação ao PROCON, tudo que for relacionado a essa questão consumerista está sendo verificado nessas fiscalizações. No caso dos bancos, em relação ao pleno funcionamento dos caixas eletrônicos e abastecimento desses caixas eletrônicos, além do tempo de espera dentro das agências para o atendimento e as informações que precisam estar muito claras para o consumidor. A grande movimentação de pessoas nas agências se dá por conta da liberação do auxílio financeiro por parte do governo federal a uma parcela da população que está sofrendo com a falta de arrecadação financeira neste período de pandemia, a exemplo de trabalhadores autônomos e microempreendedores individuais. O presidente do Sindicato dos Bancários alertou que muitas pessoas permanecem indo às agências sem necessidade e que os bancos e poder público devem adotar medidas que garantam o distanciamento social. É importante que se evite aglomerações na porta dos bancos para evitar ainda mais a transmissão e disseminação do vírus. A nossa cidade, São Luís, e outras cidades do estado estão já em alerta devido a esse crescimento do número de casos e é importante ficar em casa nesse momento. O Sindicato dos Bancários tem sugerido ao poder público que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, auxilie os bancários na organização dessas filas, porque o quadro de bancários já é reduzido e botando mais bancários para fazer essa organização, o fluxo de atendimento vai ser mais devagar ainda. Pois é, Edu, a gente espera que as pessoas que estão nos assistindo agora no Bom Dia Maranhão tenham consciência e só se dirijam a uma agência, seja da Caixa, do Banco do Brasil ou então do Ministério da Fazenda para regularizar o CPF e receber auxílio, se realmente for necessário e todas as modalidades aí de resolver esses problemas pela internet não tenham tido aí retorno, se a pessoa não tiver nenhum tipo de retorno tentando resolver aí pela internet. Eu volto com você, Eduardo, ao estúdio. Tá ok. Obrigado, Eduardo Bueno, pelas informações importantes também, que é o que eu falei anteriormente, né? Muitas pessoas se aglomerando ainda na porta das agências bancárias por parte aí do decreto do governo do estado. O próprio governador já declarou, outros governadores já declararam, autoridades políticas disseram que não tinham a intenção de fazer essas barreiras, restrições, é algo muito novo em todo o mundo ainda. Está sendo estudada ainda a questão de vacina, estudado o próprio vírus ainda, o Covid-19. Pegou todo mundo de surpresa, ações aí que ninguém queria tomar, mas que são de extrema necessidade diante do desrespeito ainda de muitas pessoas, da teimosia de fato de algumas pessoas em não terem aí
interesse em poder ajudar de fato. A nossa vida e a vida das outras pessoas, lamentavelmente, muitas pessoas ainda desrespeitando essa necessidade e a importância desse momento de evitar aí o contato mais próximo com as pessoas e garantir o distanciamento social. É lamentável. 7 horas e 47 minutos, a gente vai acompanhar agora a previsão do tempo. Tem chovido ainda em boa parte do estado do Maranhão neste mês de abril. A gente acompanha agora a previsão do tempo para esta quinta-feira, começando pela capital maranhense, onde deve ter hoje, nessa quinta-feira, tempo nublado e pancada esparsa na parte da tarde de chuva, no caso, mínima de 25, máxima de 31 graus. Vamos agora para a cidade de Imperatriz, tempo nublado também, parcialmente nublado e chuva ocasional também no período da tarde, mínima de 22, máxima de 32 graus. Município de Caxias, para esta quinta-feira, céu parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada também à tarde e à noite. A mínima em Caxias é de 24, a máxima é de 32 graus. Vamos agora acompanhar outros 3 municípios aqui maranhenses, começando pela cidade de Zedoca, tempo nublado, parcialmente nublado e chuva forte, que poderá ocorrer na parte da tarde e também à noite. Previsão de chuva forte para Zedoca, mínima de 22, máxima de 32 graus. Agora, município de Bacabal, céu também parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada na parte da tarde, termômetros oscilando entre 25 e 32 graus. Para finalizar nossa previsão do tempo nesta quinta-feira, Itapecuru-Mirim, céu parcialmente nublado e chuva ocasional e isolada também na parte da tarde, mínima de 24, máxima de 30 graus. Como eu havia dito, chove ainda em boa parte do estado do Maranhão nesse mês de abril. E no próximo bloco, alunos precisam se adequar à nova forma de aprendizado neste período de suspensão das aulas por conta da pandemia. E vai haver simuladão online aqui no estado do Maranhão. E mais os destaques da política com John Coutrin. Agora são 7 horas e 48 minutos, a gente volta já já aqui com o Bom Dia Maranhão. Sete horas e 51 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora, agora para falar de política. Já aqui comigo, o John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente já comentou inclusive, o John Coutrin é nosso comentarista aqui, colunista aqui da parte política, mas é um assunto que a gente, inclusive, já comentou aqui no jornal, que foi a questão do Supremo Tribunal Federal ratificar, aí, confirmar a decisão de gestão aí, gestacional para os governadores e prefeitos também. Sim. Em relação à questão da pandemia do novo coronavírus, né? É isso, é importante, né? Dar uma segurança, uma tranquilidade maior para os governadores, porque dá, né, a possibilidade dos governadores tomarem as medidas restritivas que acharem melhor em cada estado, em cada município, prefeitos e governadores, na verdade, né? E, claro, isso aí garante, por exemplo, que não haja, por exemplo, uma interferência direta do presidente Bolsonaro do governo federal em cada realidade de cada estado e cada município. Ou seja, ontem o STF, os ministros foram unânimes, né, nessa avaliação. Claro que, deixando bem claro que o governo federal tem também sua autonomia no que abrange medidas de âmbito nacional, né, e relacionadas à saúde. Por exemplo, estradas, rodovias interestaduais. Aí o governo federal precisa passar por ele também. Então, a gente sabe que os próprios ministros pontuaram lá, quando ratificaram essa decisão, não é, das competências, inclusive onde os governadores e prefeitos declaram aquilo que é essencial ou não, né, aquilo que funciona, o que não funciona. Eles deixaram bem claro o seguinte, que saúde é competência não só do governo federal, mas também dos estados e dos municípios. Por isso essa decisão, ou seja, não é só o presidente Bolsonaro, né, não é só competência dele, né, tomar todas as decisões. Então, uma decisão importante aí para os governadores, inclusive para o Maranhão, né, que ontem já o governador, inclusive, já tomou medidas relacionadas aos supermercados e também aos bancos. Tá, John, em relação ainda à questão essa questão do Ministério da Saúde, ainda do governo federal, Ministério da Saúde, o ministro Mandetta deu uma coletiva ontem, para muitos em tom já de despedida. Sim. E também tem o Marcos Pontes, que também deu uma palavrinha, né, falou sobre essa questão da pandemia, né? O presidente Bolsonaro já começa a receber hoje, né, os nomes, já vai conversar com algumas pessoas. Hoje ele conversa com um oncologista, pode ser esse nome, tem uma polícia-secretária da comunicação e outros nomes ali do governo, que pode assumir o Ministério da Saúde. O Mandetta disse ontem que já está cansado, que vai sair mesmo, né? E que ele cansou também de ter sua fala maniatada, né? Tudo aquilo que ele ia falar para não atingir A ou B, né? Então ele disse que cansou de tudo isso. Em relação ao ministro Marcos Pontes, ele anunciou ontem que há uma pesquisa em curso aqui no Brasil em que há a possibilidade de cura, né, do coronavírus. Segundo ele,
93% né, de chances aí de cura das pessoas infectadas pelo coronavírus. Essa pesquisa está em curso e ele acredita que até em maio já possam ter resultados em relação a isso. O Dr. Iglesias, que é médico, né, disse ontem nas redes sociais que esse remédio que o Marcos Pontes não quis revelar por conta pode haver uma corrida nas farmácias, é um remédio que trata também para piolho, né, utiliza para piolho. Então ele disse que o Dr. Iglesias, segundo o Dr. Iglesias, que é deputado estadual do Maranhão, esse é o remédio que o Marcos Pontes ainda não quis revelar. Tá ok. John, obrigado pela sua participação. O John Coutrin está de volta amanhã com a gente aqui no Bom Dia. Até amanhã. Obrigado, John Coutrin. E só uma nota rápida aí, o prefeito lá de Tuntum, eu ia comentar com o John Coutrin, prefeito de Tuntum, o Cleomar Tema, está também, deu positivo, testou positivo aí para o novo coronavírus. O prefeito, que é esposo da deputada estadual Daniela Tema, que teve o coronavírus e já está recuperada. A gente torce também pela recuperação do prefeito. Agora 7 horas e 55 minutos e a rotina dos estudantes que se preparam para o Enem teve que ser adaptada por conta da pandemia. E para incentivar os estudos durante o período de isolamento social, um simulado vai testar conhecimentos de forma gratuita e com direito à premiação. O sonho de ser advogada não entrou em quarentena para Alice. A aluna do primeiro ano do ensino médio segue sua rotina de estudos em casa e agora se prepara para testar seus conhecimentos no primeiro simulado online que será realizado na próxima sexta-feira pela Secretaria Estadual de Educação. O fato de nós estarmos em casa, a quarentena, não significa que nós devemos parar de estudar, porque o estudo, ele é a nossa base, ele é aquilo que vai nos desenvolver. O simulado faz parte do projeto Fique em Casa Estudando, que tem disponibilizado conteúdos e atividades aos alunos matriculados na rede estadual durante o período de distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Os 3 melhores colocados, aqueles que tiverem os 3 melhores desempenhos, ganharão notebooks com um prêmio pelo seu esforço, pelos seus resultados. É importante que a gente continue estudando e realizando a prova. Será, obviamente, toda online, você vai realizar da sua casa, vai ter um tempo cronometrado, enfim, vai ser uma experiência muito rica. Participem, tá bom? Conto com vocês. Poderão participar do simulado alunos das redes pública e privada de todo o Maranhão, além de pessoas que estão se preparando para o Enem 2020. Os 3 estudantes com os melhores resultados da rede pública de ensino estadual serão premiados com notebooks. Este gestor escolar destaca que a adesão dos alunos à nova modalidade de aprendizagem chega a 90% e que a secretaria tem usado estratégias para que os alunos sem acesso à internet não sejam prejudicados com a paralisação das aulas. Para os alunos que de forma alguma têm esse alcance através da internet, ele terá o direito de fazer essas atividades quando nós retornarmos às nossas atividades normais nas escolas, né, que a gente espera que seja breve, contando com a colaboração de toda a população para que fique em casa nesse momento, para que a gente possa voltar o mais breve possível. Alice está aproveitando o tempo estudando e criando alternativas para manter os estudos em dia. Ele é um perfil, né, que eu abordo conteúdos fazendo mapas mentais conceituais, que é uma forma de você abordar conteúdos de uma forma mais explicativa, entendeu? Uma forma mais simples. Legal, simulado importante. E se durante a quarentena é preciso utilizar a criatividade para amenizar os dias longos, imagina se você puder contar com as lives que estão sendo feitas por artistas. É o caso do cantor Wesley Safadão, o fenômeno do forró, vai gravar seu novo DVD em Casa 2. Anota aí porque vai ser neste sábado, dia 18 de abril, a partir das 8 da noite, pelo canal do YouTube do cantor. E você vai ter transmissão também pela Difusora FM de São Luís, Imperatriz e Sinal Verde, FM de Caxias. Imperdível. Um excelente programa para este sábado em casa e sem aglomeração de pessoas. O Bom Dia fica por aqui. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para acessar basta acionar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que aparece aqui do lado esquerdo da sua tela. A todos uma ótima quinta-feira. Fiquem em casa, se possível, só saia em caso de extrema necessidade. A todos uma ótima quinta-feira. Tchau.